Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 21 de outubro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E hoje o nosso tema será a nova aliança. Como assim, pastor Léo? Você vai falar de nova aliança? Lá em Ezequiel, nós estamos falando dos profetas, que tem a ver a nova aliança com os profetas. Na verdade, talvez, seria mais interessante perguntar o que é essa chamada nova aliança. De onde surgiu isso? Que momento é esse? O que significa essa nova aliança? E mais, como saber se eu estou em uma aliança com Deus? Se existe uma aliança, se essa aliança é com Deus, como eu posso saber se eu estou nessa aliança? E se não estou, como eu posso fazer para entrar nessa aliança com Deus, nessa nova aliança? Essas são algumas das perguntas que podem surgir quando nós falamos sobre nova aliança ou quando falamos de aliança. E nós vamos tentar, de alguma forma, é claro que aqui com 15, 20 minutos que a gente conversa, obviamente a gente vai arranhar a superfície, Nós vamos apenas introduzir o assunto, mas não conseguimos não conseguimos aprofundar da forma como queremos nesse assunto, que é um assunto, além de importante, é um assunto que demanda tempo, que demandaria um período maior de estudo. Porém, dá para a gente falar algumas coisas muito boas e é isso que a gente vai tentar fazer nessa manhã. Vamos fazer primeiro aqui uma contextualização do que nós estamos tratando dentro da maratona bíblica. Nós estamos lendo o livro do profeta Ezequiel, hoje os capítulos 35 e também o capítulo de número 36. E nessa última sessão do livro de Ezequiel, ele é uma sessão reservada para falar da restauração do povo de Deus. Então, o profeta Ezequiel, nesses últimos capítulos, de alguma forma, ele trabalhou como um pastor mesmo, um cuidador do povo de Israel, especialmente da nação do sul, o povo de Judá, trazendo ali promessas de restauração, já que nós sabemos, Judá foi levada para o cativeiro no ano de 586, levado definitivamente para o cativeiro no ano de 586 a.C. E aí, então, o profeta, nessa parte final, vai falar, então, da promessa da restauração de Deus. E, no capítulo 36, especialmente aqui, do versículo 16 em diante, o que nós vamos ter é praticamente um resumo do livro de Ezequiel. Então, se você quiser um resumo de tudo que Ezequiel falou, está aqui no capítulo 36, do 16 até o 36, ali no último versículo, que se eu não me engano, deixa eu abrir aqui que eu já vou falar qual que é, versículo de número 38. Então, do 16 ao 38, nós vamos ter um resumo de tudo o que Ezequiel profetizou durante todo o seu livro. E no versículo 26, aliás, se você pensar até um pouco antes, mas eu vou ficar com o versículo 26 e também com o versículo 27, porque nesses versículos o profeta adota então uma linguagem que é chamada linguagem da nova aliança. O profeta vai começar a falar coisas que nós só teremos como realidade lá no Novo Testamento, lá na Nova Aliança. Deixa eu ler esses dois versículos, porque aí a partir desses dois versículos nós vamos começar a responder algumas perguntas importantes sobre a Nova Aliança. Então, Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Portanto, o que nós temos aqui
é o profeta assumindo uma linguagem que é neotestamentária, que é da nova aliança, falando sobre novo coração, falando sobre Deus colocar esse novo coração, falando que esse novo coração vai levar o povo a agir de acordo com a vontade de Deus. Então, o que nós temos aqui é o que nós podemos chamar de uma linguagem da nova aliança. Bom, o que a gente percebe lendo esses versículos é que a mudança proposta, ela vem da parte de Deus. E aí nós começamos a responder o que é a nova aliança. Então, em primeiro lugar, a mudança vem de Deus. O que é essa nova aliança? Preste atenção. A nova aliança é o pacto definitivo entre Deus e os homens por meio de Jesus. Então, essa é uma forma teológica de definir, né, o que é a nova aliança. É o novo pacto, é o pacto definitivo, é a aliança definitiva, é a aliança final entre Deus e os homens por meio de Jesus. Você há de se lembrar, e qualquer leitor bíblico lembra, da aliança de Deus, dos 10 mandamentos, né? Porque a história dos 10 mandamentos, né, ela virou filme, desenho, etc. Então todo mundo está meio que habituado com aquela aliança de Deus com o povo através das tábuas da lei. Mas teve outras alianças. Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Abraão, né? Famoso texto, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez aliança com Davi, mas a aliança definitiva foi a que ele fez com Jesus. Por quê? Todas as alianças, elas apontavam em uma direção. Por exemplo, a aliança de Deus com Abraão foi a aliança prometendo um descendente, prometendo que aquele descendente, a partir daquele descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por exemplo, a aliança de Deus com Davi promete um rei que reinaria com justiça e retidão, um rei perpétuo no trono de Davi. Então, todas essas alianças apontaram para a aliança definitiva, que é a aliança de Deus com Jesus. Então, a nova aliança é a aliança proposta por Deus no sangue de Jesus e no corpo do Senhor, proposta essa que é feita a todos os homens através da vida de Jesus. Então, a nova aliança é o sangue derramado de Jesus, é o pacto definitivo de Deus com o seu povo, é o chamado de Deus para entrar nesta aliança com o próprio Deus. Agora, essa aliança ou essa mudança, ela vem da parte de Deus. Deus é quem propõe essa aliança com o homem. Só que essa aliança, essa mudança, ela envolve o coração. E aí nós respondemos a segunda pergunta: como saber se estou em aliança com Deus? Bom, eu já vi que existe uma aliança, eu já vi que essa aliança ela é feita através de Jesus e que Jesus convoca. Ele é o convocador de pessoas para essa nova aliança. Agora, como saber se eu estou nessa aliança com ele ou não? A conversão é o sinal definitivo dessa nova aliança. Nós sabemos que estamos nessa nova aliança quando nós passamos por esse processo de conversão. Aqui, o que a gente viu foi exatamente essa mudança do coração. Lembra que ele fala aqui que vai tirar o coração de carne e vai dar, vai tirar o coração de pedra, né? E vai dar um coração de carne, um coração maleável, né? Um coração capaz de sentir, um coração mudado, transformado. A natureza do coração é transformada. E isso é o que acontece na conversão. Na conversão, a conversão não é parar de beber, parar de fumar, parar de fazer sexo, parar disso, parar aquilo. Isso não é conversão. Nós não estamos falando, ou a proposta da nova aliança não é uma mudança externa apenas, mas é uma mudança interna, é uma mudança de coração. É uma mudança das motivações mais profundas do coração do homem. Por isso que não adianta apenas mudar o tipo de roupa, ainda que a roupa mostre o que está no coração. Por isso que não adianta mudar os lugares que eu frequento, ainda que os lugares que eu frequento podem mostrar o que está dentro do meu coração. Por isso que não adianta mudar apenas exteriormente.
É necessária uma mudança que é dos afetos mais profundos do coração. E essa mudança que é dos aspectos mais profundos do coração, só Deus pode fazer. Por isso que a nova aliança ou a mudança, ela vem do coração. E como eu posso saber que eu estou nessa nova aliança? É que as minhas motivações mais interiores, os meus afetos mais interiores, eles foram transformados por Deus. Aquelas motivações mais profundas do meu coração foram retiradas. Então, mesmo que comportamentos ainda continuem acontecendo na minha vida, mas esses comportamentos eles estão contrários às motivações do meu coração. E isso se torna, o comportamento acaba se tornando algo tão difícil de fazer, porque o meu coração ele não quer fazer aquilo. Agora, quando é o contrário, quando o externo está transformado, mas o interno não está transformado, então isso mostra que há necessidade ainda de conversão. É óbvio que a conversão ela é um processo. Ela começa em um momento, mas ela vai se desenvolver durante toda a vida do indivíduo. É o chamado processo de santificação. Eu tenho dito que esse processo não é um monte para subir, porque muitas vezes nós falamos, nossa, vou ter que fazer isso, fazer aquilo outro, vou cair, voltar, começar de novo. Não, esse processo de conversão não é um monte para subir, é um palácio para habitar, é um lugar onde eu vou ter relacionamento com Deus através de Jesus, e esse relacionamento vai me dar os marcadores que eu preciso para ter de fato uma vida transformada. Então, essa mudança ela vem de Deus, porque só Ele pode transformar o nosso interior, e eu sei que eu fui transformado através da conversão, através da mudança dos afetos mais profundos das minhas motivações. E, em terceiro lugar, a mudança capacita a obedecer, a nova aliança nos capacita a obedecer. E aí eu respondo a terceira pergunta: como posso entrar nessa aliança? Então, talvez você fale, não, eu ainda não faço parte dessa nova aliança, eu não experimentei a conversão ainda, então como eu faço para entrar nessa nova aliança? Será que eu devo fazer uma oração no final do próximo culto? Eu lembro que nas minhas idas e vindas lá da minha juventude, várias vezes eu ficava esperando o culto de domingo para poder ir no culto e converter. Como se, de fato, o caminho para entrar nessa nova aliança fosse o caminho de levantar a mão no final do culto, né? E receber uma festa ali dos irmãos. Agora eu estou convertido, agora eu estou nessa nova aliança, porque eu vim aqui na frente, eu levantei a mão, eu fiz essa oração. Bom, será que esse é o caminho bíblico para se entrar nessa nova aliança? Não, não é. O caminho bíblico para se entrar nessa nova aliança é simples, é o que Jesus chamou de o caminho estreito. É o arrependimento e a fé. Arrependimento envolve reconhecimento das suas motivações ruins, reconhecimento de que você precisa de Deus e de que o seu comportamento, a sua conduta mostra um coração desviado da presença de Deus, um coração desviado da vontade das leis de Deus. O arrependimento envolve o reconhecimento de que existe uma desobediência voluntária às leis de Deus, leis essas que estão expressas na palavra de Deus. Então o arrependimento envolve esse profundo pesar pelas nossas atitudes. E a fé, né, como o processo natural, eu me arrependo dos meus pecados e depois eu passo então a confiar em Jesus. Jesus então é o caminho que eu busquei nessas coisas, né, que me levaram de fato para o pecado, que me levaram de fato para a destruição, mas eu reconheço que o único caminho é Jesus e eu confio que Ele pode fazer, ou Ele faz através da sua obra na cruz, a mudança que eu preciso. Eu confio que Ele vai me justificar, eu confio que Ele vai me santificar, eu confio que Ele vai me adotar, eu confio que Ele vai me dar uma herança, eu confio que Ele vai me ressuscitar, eu confio que estarei com Ele para todo sempre no reino eterno prometido por Ele. Então, o arrependimento e a fé são os únicos caminhos que nós temos então para entrar nessa nova aliança. E aí, nesse sentido,
Irmãos mais maduros e a igreja local nos auxiliam nesse processo de arrependimento e também de fé. Não que fazer parte de uma igreja local ou entrar em um processo de discipulado, quando irmãos mais maduros ajudam irmãos mais novos na fé, sejam requisitos para entrar nessa nova aliança. Os únicos requisitos são fé e arrependimento, mas participar da igreja local e participar de um discipulado são formas muito prazerosas e bíblicas para se ajudar nesse processo, então, chamado processo de conversão, processo de arrependimento e fé, processo esse que todos nós vamos passar. E se eu estou aqui hoje é porque lá no passado eu me envolvi com a igreja local e com irmãos maduros que me ajudaram nesse processo de arrependimento e de fé. Então, basicamente, é isso. Como eu disse, deu para arranhar aqui o assunto nova aliança. E a moral da história, depois de ler aqui tudo o que Deus fala para o seu povo através do profeta, é que Deus sempre providencia um caminho para o seu povo. O povo de Deus nunca ficará sem direção. O povo de Deus nunca ficará sem um caminho a seguir, nunca ficará sem uma direção a seguir. E esse texto mostra exatamente isso. O povo estava lá já completamente cativo, já na Babilônia, e o Senhor providenciando um caminho para que eles pudessem andar. E aí, qual é a aplicação que nós podemos deixar a partir de tudo isso que nós aprendemos aqui? É o desafio do Léo aí desta manhã de quinta-feira. Bom, o desafio é muito simples. É, na verdade, uma pergunta. Você está em aliança com Deus? Você está em aliança com Deus? Essa pergunta é muito direta e a resposta ela é só um sim ou não. Ainda que possa ter um talvez aí nesse processo. Mas eu vou te dar o caminho dos três. Se a sua resposta é não, então você precisa entrar nesta aliança com Deus hoje. Você precisa, pela fé e o arrependimento, onde irmãos mais maduros e a igreja local podem te auxiliar, você precisa entrar nessa nova aliança hoje. Deus está te chamando para essa nova aliança hoje. Deus está te convocando para essa nova aliança hoje. Ou talvez você fale, não, eu já estou em um processo de nova aliança, eu já faço parte da nova aliança com Deus. Então, talvez o seu chamado nessa manhã é para polir um pouco essa nova aliança. É para você analisar em qual estágio você está nessa nova aliança. Será que você precisa reafirmar essa nova aliança? Será que você precisa se comprometer com essa nova aliança em arrependimento e fé? Será que você precisa dar outros passos em relação ao crescimento, já que a conversão ela é progressiva? Já que a santificação é progressiva, será que você precisa dar outros passos aí nesse processo de conversão? Se sim, que é o meu caso, né? Eu já entendo que estou em uma nova aliança com Deus, mas preciso polir essa aliança. Preciso melhorar a minha performance nessa aliança. Creio que eu preciso melhorar um pouco mais em termos de fidelidade. Às vezes, abro mão da fidelidade com Deus com alguma facilidade, todos nós podemos passar por isso, então esse é o nosso desafio desta manhã, e eu preciso encerrar porque já passou ali mais de 20 minutos que eu estou aqui falando na cabeça de vocês, né? Então vamos encerrar, pessoal. Eu quero encerrar orando por tudo isso que nós falamos. Então se você puder aí, pare um instante, né, aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração sobre tudo isso que nós falamos aqui nessa manhã. Pai, nós louvamos o teu nome porque o Senhor não deixa o seu povo sem um caminho, sem uma direção. E aqui é tão especial, Pai, porque esse povo que estava cativo já na Babilônia, esse povo que já estava exilado na Babilônia, eles recebem uma promessa tão gloriosa. Promessa essa que se cumpre na vida de Jesus e que nós podemos desfrutar dessa promessa, que é a promessa da nova aliança. Senhor, para aqueles meus irmãos que ainda não estão nessa nova aliança com o Senhor, que eles possam despertar nessa manhã, que eles possam despertar através dessa palavra
e reconhecer que precisam, através da fé e o arrependimento, trilhar o caminho dessa nova aliança. E para aqueles meus irmãos que já estão na aliança com o Senhor, mas que estão encontrando dias difíceis, dias desafiadores, que o Senhor possa capacitá-los, Pai, a de fato levar a cabo essa aliança, de fato concluir a carreira, guardar a fé, ir até o fim, Senhor Deus, nessa aliança. Sabemos que é difícil, sabemos que encontramos dificuldades nessa caminhada, mas também sabemos que o Teu Espírito nos capacita. Então nos ajuda, Senhor Deus, a realmente rever a nossa aliança com o Senhor. Nos ajuda a caminhar, nos ajuda a manter, a ser fiéis nessa aliança, porque se não for a ajuda do Senhor, nós não conseguiremos. Assim nós oramos, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, meu povo querido. Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.